Havia noites em que o meu pai ficava no serviço, mas sempre que estava em casa, a minha mãe era só alegria. Eu fui criado com ele, levando meu irmão e eu para pescar e caçar com ele. E com 10 anos, já sabia montar a cavalo, e o meu pai era o tipo de pai que apoiava os filhos a viver os seus sonhos e fazer o que desse na teia. O meu irmão vivia subindo em árvore, nadando, se embrenhando na mata para colher frutos, ou disputando força e se envolvendo em briga com colegas da escola ou vizinhos de sua idade. O Victor tinha muita energia e uma força assustadora, porém estava na fase de se isolar e tinha momentos em que era meio impaciente, e o meu pai pedia para eu dar espaço ao meu irmão, pois ele estava numa fase diferente da minha. Sem mencionar que fisicamente o meu irmão era bem mais desenvolvido, e embora esbelto, ele tinha um corpo bem definido e bem musculoso. O Victor adorava estar em rodas de amigos e vivia sendo procurado por vários colegas que chamavam a minha mãe de tia. Isso para bater peladas de futebol, nadar em rios ou se envolver em atividades de guris. E foi quando os meus pais saíram e eu o vi entrando no quarto do meu pai, levantando o colchão dele e pegando algo que escondeu na parte da frente da bermuda. E depois me disse que ia tomar um banho e que era para eu ficar em casa e não sair no quintal. O nosso banheiro ficava no fundo do quintal, ao lado de uma privada, onde costumávamos aliviar a barriga. E como eu era curioso, eu fui de mansinho ver o que tanto o meu irmão fazia para me encher de recomendações, reforçando para que eu não fosse até ele. E foi quando eu o espiei vendo uma revista pornô e se tocando. Na minha idade, eu nem sabia o que era aquilo, e fiquei assustado ao vê-lo com a bermuda e a cueca arriada, alisando loucamente a sua manjuba monstruosa em tamanho e grossura. E aquilo me assustou e inexplicavelmente me fascinava. O Victor estava tão distraído que nem dava conta que eu estava observando pela mesma brecha das palhas que ele costumava ver algumas vizinhas da minha mãe se banhando, já que a nossa casa era uma das poucas que tinha poço artesiano com bomba para sugar a água, o que garantia os depósitos de água todos cheios e até banho de chuveiro, já que o meu pai era o tipo de homem que, mesmo com pouco recurso, ele gostava de proporcionar conforto à minha mãe, e eu vi o meu irmão se tocando, até que chegou ao prazer, e tudo em minha mente era novidade. Eu cheguei a imaginar que ele sentia dor, daí bufava e se estremecia. Mas ele mal acabava e voltava a se focar em outra página da revista e mandar ver. E foi quando eu decidi me afastar sem chamar a atenção. E muito tempo depois, ele voltou para casa e estava de banho tomado e, se disfarçando, entrou no quarto dos nossos pais. Sabia que ele foi devolver a revista e, como se adivinhasse o meu pensamento, disse que iria à casa da dona Cisaltina. Na verdade, ele era apaixonado pela Carolina, a neta dela, e às vezes ia prosear com o pessoal da casa apenas para flertar com a sua musa inspiradora. Carolina era uma garota criada em rédeas curtas, muito educada e decente, e daí não rolava nada mais sério entre eles,
pelo menos naquela época. E como sempre eu fui malandrinho, eu só deixei o meu irmão sair e fui ver as revistas que o meu pai escondia debaixo do colchão. E para minha surpresa, eram revistas de homens e mulheres indecentes, e o meu pai tinha uma verdadeira coleção. Na época, eu tomei um baita susto. Ainda assim, os meus olhos curiosos passaram por todas as revistas, e foi então que eu percebi que queria estar no lugar das mulheres. E mesmo que aquilo me assustasse, e eu nem sabia como poderia viver aquilo com um homem, em minha mente, aquilo parecia um ato de violência, e devido a isso, ao mesmo tempo em que me fascinava, aquilo me assustava. E desde quando eu me entendi por gente que eu sentia uma fascinação pela figura masculina, tanto que achava o meu pai e o meu irmão lindos. E sempre que via um casal, eu reparava mais no homem do que na mulher e o julgava mais interessante que ela. Em minha mente, eu queria poder abraçá-lo, beijá-lo e andar de mãos dadas com ele, como a sua companheira fazia. Contudo, eu percebia que homens não demonstravam esse tipo de comportamento entre si, e aquilo me dava consciência que aquilo era errado. E foi quando eu me atentei que os meus pais estavam chegando da feira e tratei de guardar tudo e correr para a cozinha. Tive sorte, pois o Victor entrou correndo pela porta do fundo e, pelo jeito, ele viu a aproximação dos nossos pais e quis dar a entender que não saiu de casa. E por pouco não nos esbarramos um no outro na cozinha, ao que ele, me olhando com cara de desconfiado, arriscou que algum mal feito eu havia feito. Ao que eu disse que não, e que ele só poderia estar ficando louco. E diante disso, ele protestou com sarcasmo. Eu tô ficando doido, eu sei. Eu te conheço. Ele concluiu sorrindo e balançando a cabeça. Os nossos pais não perceberam nada e agimos com naturalidade. Porém, depois daquele dia, se tornou um hábito secreto meu entrar no quarto dos meus pais para ver aquelas revistas, e as fotos que eu julgava assustadoras começaram a despertar a minha curiosidade. Tanto que eu passei a desejar fazer o que eu via as mulheres fazendo com o Victor. Embora eu morresse de medo, vergonha e culpa, tudo em minha mente era muito confuso. Eu queria experimentar o gosto do líquido que saía dos homens e que as mulheres das revistas tomavam. Eu sabia que o Victor tinha esse líquido e me fascinava pensar nisso. Foi então que, chegando uma noite de lua cheia, o meu irmão passou o dia muito inquieto. E ao fim do dia, ao chegar da escola, ele disse para minha mãe que daria uma volta. Ela pediu para ele não demorar, porém, o Victor saiu de casa e não regressou. O meu pai estava na fazenda Castela Maia trabalhando, pois era um dos dias que ele só voltaria no dia seguinte. E quando chegou por volta das 22 horas, a minha mãe decidiu sair à procura do meu irmão. Até porque ele não tinha o costume de ficar até aquele horário na rua, pelo menos não longe de casa, longe do olhar dela. Ela me chamou para acompanhá-la, e só não foi até o serviço do meu pai porque não queria preocupá-lo. E muito nervosa e angustiada, ela chegou a dizer que pela primeira vez daria uma surra no meu irmão a ponto de deixá-lo de cama. Isso para nunca mais ele inventar de deixá-la naquela preocupação e agonia.
Fomos praticamente à casa de todos os amigos dele, e para evitar comentários, a minha mãe alegava que ele só poderia ter ido para o serviço do pai, mas que de uma surra bem dada, ele estava garantido. E por volta da meia-noite, e chorando de preocupação por nem imaginar o paradeiro do Victor, a minha mãe clamava a Deus e ficava repetindo que se Jesus e Nossa Senhora o trouxesse são e salvo, ela nem triscaria o dedo nele, e muito menos daria a surra que antes prometeu que daria. A minha mãe passou a noite em claro, e a todo momento ela saía na rua olhando as possíveis direções que o Victor poderia vir. E foi por volta das 4 da madrugada que ela saiu na porta e o reconheceu. Ele vinha como se estivesse prestes a desmaiar, como se tivesse escapado de algo. E o mais assustador era que ele estava completamente despido. A minha mãe o reconheceu de longe e, feito uma louca, ela correu até ele. Saiu mesmo jogando as chinelas para longe dos pés, correndo descalça para chegar mais rápido, e desesperada, ela o abraçou e indagou o que havia acontecido e o que fizeram com ele. Emocionada, ela chorava e, preocupada ao ver o seu estado lamentável em que ele regressava para casa, até indagou se alguém o havia feito de mulher e quem foi o miserável para que ela o matasse com as suas próprias mãos. Ao que ele, ofegante e mal conseguindo manter-se de pé, contou que não foi atacado por ninguém e alegou que era homem de verdade e que não dava entrada para desrespeito à sua masculinidade. E apesar do desespero, a minha mãe procurou não fazer alarde para não expô-lo. O meu irmão estava molhado e tremia de frio e mal conseguia abrir os olhos e por isso os mantinha meio fechados, ao que contou que estava na mata e que havia feito um grande esforço para chegar à nossa casa, uma vez que estava despido e não queria ser visto por nenhum conhecido. Caso decidisse vir para casa quando amanhecesse e estivesse descansado. A minha mãe quis entender o que o fez entrar na mata e como ele chegou a ficar naquela condição, ao que ele argumentou que era um lobisomem. A minha mãe ficou pasma e pediu para ele explicar aquilo direito, e isso já o ajudando a entrar em casa. E foi quando, com impaciência, ele pediu para ela o escutar e revelou que começou a se sentir mal. E ao olhar tudo de uma maneira estranha, ele mencionou que sentia uma fome desesperadora e que o vento trazia a ele o cheiro de carne fresca de animais e até humana. E foi quando ele sentiu como se uma força o tomasse, ao mesmo tempo em que o seu corpo parecia se quebrar e doía em todos os lugares. E a dor era tão intensa que ele retirou a sua bermuda, e aquele foi mais um motivo para ele adentrar a mata. Sentia que o seu corpo inflava, queimava por dentro, e a sua vista escurecia e mal conseguia respirar, caindo no chão e se debatendo, até que de repente o seu corpo parou de doer, lhe dando uma imensa sensação de alívio. E ele se percebeu mais alto e com o corpo muito leve e a sensação de estar sonhando. Ele sentiu uma fome tão intensa que devoraria qualquer coisa que surgisse à sua frente, e foi quando se levantou do chão, percebendo que o seu corpo estava diferente, enorme, coberto de pelos marrons e realmente animalesco. E diante disso,
Ele sentia-se possuído por uma força extraordinária e uma fúria capaz de enfrentar até o demônio se ele aparecesse à sua frente. Mencionou que no escuro tinha uma visão nítida e esbranquecida, como se dos seus olhos saísse luz. Revelou que avistou uma cobra e avançou sobre a bicha, a arrebentando e devorando com animalidade. E depois avistou um caititu, um tatu, um veado e até uma onça. Disse que a bicha tentou resistir, mas os seus ataques não lhe deram oportunidade de defesa. E afugentada, a onça tentou escapar, mas levou a pior. Explicou que mesmo correndo, conseguia expelir por baixo tudo o que comia, e que depois de satisfazer a sua fome por carne, que parecia delicioso mastigar, arrebentar, engolir e inalar o cheiro, ele correu para o rio da fazenda Castela Maia para matar a sede, onde se deparou com o tio Venácio, que o colocou para correr debaixo de bala. Ele finalizou explicando que, com certo tempo, ele sentiu as suas forças se esvaindo e uma sensação de extremo cansaço. Tanto que o seu corpo pesava muito, e ele via os pelos monstruosos que antes cobriam o seu corpo animalesco se desprendendo e sendo levado pelo vento frio da madrugada. Ele repetia que foi muito difícil tomar o caminho de casa e que não regressou para pegar a sua roupa porque não sabia ao certo onde estava e mesmo estava muito esgotado para fazer aquilo. Desesperada, a minha mãe cheirava a boca dele para ver se ele havia bebido algo, porém, para não deixá-lo mais nervoso, ela limitou-se a dar um banho nele, enxugá-lo e jogá-lo na cama. E quando ele apagou, levado pelo sono, a minha mãe o examinou melhor e até viu se o orgulhoso dele estava com aspecto de ter sido violado. Mas tudo parecia em ordem. Ela então voltou a cobri-lo e o beijou, e sabia que ele estava sob efeito de alguma coisa, e quem sabe um remédio colocado em um copo d'água que ele tivesse bebido, ou contato com alguma planta alucinógena. E foi então que no dia seguinte, ao regressar da fazenda, o meu pai estava perplexo. Ele contou que durante a madrugada, o Venácio havia avistado um animal muito estranho, um monstrengo meio cachorro, meio homem de aproximadamente 2 metros de altura, olhos amarelos, pelos marrons e babando de sede. Ele mencionou que percebeu que o Venácio havia se encontrado com alguma coisa, pois o viu em choque, olhando fixamente para um ponto próximo do rio. E foi quando o meu pai procurou se aproximar com cautela e observar o que tanto prendia a atenção do nosso tio. E foi então que ele viu o bicho atentando-se ao movimento do meu tio ao sacar a arma com muita calma e apontar para ele. O bicho, como se tivesse consciência que estava em perigo, saiu correndo